Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, eu quero avisar que nós publicamos a última aula do módulo sobre a Odisseia do curso Mitologia na Arte. Então, quem nos apoia na modalidade Deus, de R$ 40 por mês, tem um curso completo sobre o clássico de Homero, narrado pelo professor Moreno, que mostra, ao longo da história, os principais quadros e obras de grandes artistas que retrataram um livro. Quem nos apoia na modalidade Deus tem acesso ao curso Mitologia na Arte, que conta com outros 3 módulos. Tem um sobre toda a saga de Troia, que inclui também a Ilíada. Tem um módulo sobre os heróis, que nós já narramos aqui nos episódios, mas lá você tem mais detalhes e, é claro, as obras de grandes artistas, como eu falei. E um módulo sobre os amores de Zeus com mortais, que povoaram, como já mostramos aqui, grande parte dos mitos gregos. Além do curso, quem apoia também tem direito a PDFs com conteúdos exclusivos de todos os episódios. São mais de 50 documentos, com quase 200 textos, para você se aprofundar em mitologia. Como a gente sempre diz, esse podcast é feito com muito amor e carinho por nós, mas dependemos exclusivamente do apoio dos ouvintes. Então, se você gosta do nosso podcast, se você quer que este podcast siga por mais tempo, e nós temos muita história para contar ainda, então considere apoiar em noitesgregas.com.br/apoiar. O link também está na descrição de todos os episódios do Noites Gregas, inclusive este que você está ouvindo agora. Caso você queira apenas nos ajudar pontualmente, pode também fazer um Pix em qualquer valor para a chave noitesgregas@gmail.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, amigo, seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio, eu publico material extra, textos, vídeos, áudios, de acesso exclusivo para quem nos apoia. Aliás, precisamos desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu, você pode se tornar um dos nossos apoiadores e receberá o número do WhatsApp para se comunicar com o nosso oráculo. Nesse episódio, Hefesto, o deus operário. Hoje vamos examinar o deus chamado Hefesto. Em Roma ganha o nome de Vulcano. E você vai perceber ao longo do nosso podcast que há uma ideia que alguns chegaram já a defender e que outros olham com desconfiança, mas há uma ideia que fica muito clara examinando esse deus, é que há deuses e há deuses. Ou seja, há uma hierarquia de importância. Alguns deuses são privilegiados no panteão, estão em posição mais elevada, e outros, como o Hefesto, sofrem um rebaixamento, que talvez tenha até razões sociológicas, porque Hefesto é talvez o que mais se aproxime de um operário, um trabalhador manual. Ele não aparece em muitas histórias, como, por exemplo, Atena, o Apolo, por uma razão até muito simples. Ele está sempre preso ao seu trabalho. É um dos deuses raros que trabalham e ele nunca se afasta da sua forja. Teria até várias forjas, geralmente embaixo dos vulcões. Eles imaginavam quando o Etna na Sicília estava fumegando, ou quando o Vesúvio estava se movimentando, ou quando o Stromboli estava rugindo, é porque o Hefesto estava trabalhando lá embaixo. Então, como ele está preso na forja, ele raramente se mete em aventuras. Até como nós vimos aquela cena lamentável, aquele equívoco dele com Atena, ele só pôde ter a chance de se aproximar dela porque ela foi visitar a sua oficina. Então isso o torna um pouco restrito. Ele não participa de aventuras, não acompanha os heróis, ele está lá sempre fazendo o seu serviço. Um autor inglês chamado E.M. Forster, você deve ter ouvido falar, ele escreveu um livro de teoria literária sobre o romance, Aspects of the Novel, traduzido aqui seria mais ou menos como Aspectos do Romance, em que ele divide os personagens, basicamente, é claro, em 2 tipos, round
e flat. Assim, traduzindo apressadamente, seriam personagens redondos e personagens planos. O personagem flat, ao contrário do round, é aquele que aparece sempre numa mesma situação, mais ou menos fala as mesmas coisas, ele reage sempre num comportamento pré-definido, ele é flat, ele não tem profundidade, o leitor não fica sabendo muito sobre ele, além do que aparece ali. É apenas uma faceta da sua vida que o autor usa em determinadas situações. Fica claro de entender pensando nas séries de TV. Nas séries de TV, os personagens são sempre flat. A gente sabe o que eles vão fazer, sabe como é que eles vão responder, não se vai aprofundar, não tem complexidade, não se vai encontrar grandes filosofias num personagem do Friends, por exemplo. Um bom exemplo é o José Dias, do Dom Casmurro, aquele que só falava com superlativos. É um excelente personagem, mas o Machado não o desenvolve, ao contrário do Bentinho. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que Hefesto seria um deus flat. Quando a gente ouve falar nele, a gente espera já aparecer bigorna, marreta, suor, ele é um deus que sua, fuligem, carvão em brasa, metal incandescente na forja, é isso que se pensa nele, é onde ele vive, ele não se afasta disso. Mas assim mesmo, claro, ele não é um ferreiro qualquer, ele é um deus, mesmo sendo ferreiro, ele é um ferreiro divino, e além do mais, ele é um arquiteto de mão cheia, bom gosto, ele é um construtor eficiente, cumpridor de prazos, imagina, isso é uma coisa raríssima, no Olimpo não. E ele é um ourives também, ele fabrica joias delicadíssimas, que nós vamos ver. Como construtor, ele construiu os palácios do Olimpo, inclusive o dele próprio, que é muito bem decorado. Se você lembra daquele episódio em que a Hera se veste e se prepara secretamente para seduzir Zeus, que está lá no alto do Monte Ida, assistindo a batalha dos gregos contra os troianos, o Homero conta que ela se tranca no seu toucador, que Hefesto fez para ela, fecha a porta com uma espécie de trinco que tem um segredo, que só ela sabe. Tudo isso foi montado por Hefesto. Ele construiu isso para a mãe dele. Como ferreiro e ourives, ao mesmo tempo misturado, ele fez coisas, objetos, armas, todas elas fabulosas. Ele fez o cetro de Zeus, ele é que fez a couraça que o Diomedes usa, que é uma couraça especial, as armas de Aquiles, uma parte da Ilíada, nós vamos ver. Um dos temas da Ilíada é a recuperação das armas de Aquiles, que a Tétis vai pedir a Hefesto que faça um novo conjunto, que o anterior foi perdido para os troianos. As armas de Hércules, o fabuloso colar de harmonia, que nós vamos falar mais no final, tudo isso, uma joia belíssima, tudo isso foi Hefesto que fez. Ele não é um ferreiro só de bater com a marreta na bigorna, não, ele é um grande artesão de metal. Ele também criou, e isso vai ser objeto de um material exclusivo desse episódio, os autômatos de Hefesto. Ele criou, entre outras coisas, autômatos, ou melhor, autômatas, que são moças, as Curai Chrysae, que seriam as jovens douradas, ou jovens de ouro, que são duas servas, duas criadas autômatas, de forma feminina, com as formas femininas, não chega a ser uma boneca inflável, mas são de ouro, e que ele usa como atendentes do seu palácio. No episódio, tudo isso evidentemente vai ser visto quando virmos a Ilíada, mas no episódio em que Tétis, a mãe de Aquiles, vai lá pedir novas armas para o filho, ele, ao ver que ela está chegando, ele deve gratidão para ela, ele faz um coraçãozinho cada vez que vê a Tétis, porque ela o salvou. Ele, diz Homero, deixou seu fole, pegou um tosco cajado e foi até a porta manquitolando. Ele manca, né? Em seu auxílio acorreram suas criadas, feitas de ouro puro, mas que pareciam moças vivas, dotadas de voz e de entendimento. Ele tem uma criada, portanto, ele vai mais longe, ele já está na robótica, de certa maneira. Ele é um deus, é fora de série. O próprio Olimpo, a decoração do Olimpo, o equipamento do Olimpo, era todo cheio de artefatos dele. A impressão que se tem quando se vê a descrição que Homero faz
em pequenos traços aqui e ali do Olimpo, é que o Olimpo seria como uma dessas feiras de arquitetura, não sei se você já frequentou, onde os ambientes estão equipados com o que há de mais moderno na tecnologia. Lá também. Lá ele tem tripés mecanizados com rodinha tipo cadeira de escritório, que andam pelo salão. É um caldeirão com 3 pés, fica alto do chão e tem uma importância muito grande nas cerimônias religiosas gregas e na cozinha também, né? Então, ter um tripé equipado com rodinhas é o supremo luxo no Olimpo que o Hefesto que idealizou. Muitos se perguntam de onde veio essa ideia de autômatos. Que isso? Seres mecânicos? Ora, desde que o homem é homem, desde que existem cortes e pessoas ricas e filhos de autoridades, filhos de reis e de tiranos, sempre se criaram brinquedos mecanizados, brinquedos de corda, brinquedos que usavam a gravidade. Há uma famosa passagem de um general espartano, general e espartano, quase um pleonasmo, o Agesilau, que dizem, vem cá, vem ver, tem um roxinol aqui, mecânico, que canta igual, é uma maravilha. Aí ele, que era de poucos amigos, né, disse, eu já vi o verdadeiro. Não foi olhar o brinquedo, mas tinha um brinquedo, que era um roxinol, que cantava. Na Odisseia, você vai ver que quando Ulisses está quase chegando a Ítaca, ele é recebido na Ilha dos Feácios, não fica longe, e o rei Alcino vai dar todo o apoio, vai dar a ele tudo o que é necessário e vai levá-lo finalmente para casa. E o rei se orgulha muito da navegação dos Feácios. Ele diz, olha, Ulisses, tu vais dormir agora. Eles dão para ele um medicamento lá, um dormonídeo, um Dramin, tu vai dormir e vai acordar já em Ítaca. Em algumas horas tu estarás lá, porque meus navios e os meus homens não têm igual. E aí nós ficamos sabendo que os navios navegam sem leme, sem timoneiro e que se autorregulam pela luz das estrelas. Quase um GPS, o navio deles seria. Ora, isso é um prato para aqueles que acreditam que aqui houve visitantes de outros planetas com alta tecnologia e que seria isso um resquício de que, sem querer, Ulisses se beneficiou de alguma tecnologia marciana, ou sei lá de onde. Mas eu prefiro acreditar diferente. Isso é apenas um exercício de imaginação do autor, como o Júlio Verne fazia. Que bom se existisse isso. Então, é como nós várias vezes, você, já pensamos, seria ótimo se existisse tal coisa. Isso na literatura aparece e não quer dizer que tenha sido comunicado por uma entidade de outra galáxia. Quem quiser acreditar na primeira versão, acredite, eu fico nessa outra, isso não vai nos impedir de continuar conversando aqui nesse podcast. Bom, toda essa habilidade dele vai gerar um episódio muito interessante, muito significativo, aliás, da personalidade dele, dos problemas talvez que ele tenha tido ao crescer. Nós tínhamos visto que quando Zeus produz Atena, quase que espontaneamente, sem a ajuda da mulher dele, que é a Hera, Hera sentiu isso como uma espécie de diminuição do poder feminino. E ela então resolve, responder, gerando também um filho, um autogerado. Só que não sai como ela imaginava. Nasce um menino troncudo, feio para os padrões gregos, mais dos deuses gregos, e talvez manco de uma perna. Não se sabe se está manco antes ou depois, nós vamos discutir isso aqui. E ela, apavorada e completamente humilhada, porque ela sente que aquilo seria uma prova de que ela era inferior, ela joga ele lá de cima do Olimpo. Joga lá de cima do Olimpo, ele demora um dia para cair, e vai cair na ilha de Lemnos, onde cai perto da praia. Ele é recolhido por Tétis, que é uma das Oceânides, junto com as ninfas, vão criar o Hefesto. O Hefesto vai ter como mãe, na verdade, vai ter várias mães,
que vão cuidar dele até ele crescer e se tornar um ferreiro já na ilha. A ilha se torna para ele o local querido da sua infância. Por isso ele tem uma gratidão muito grande com Tétis. Na Guerra de Troia, a Tétis é a mãe do Aquiles. Quando ela vai pedir a Hefesto armas novas para Aquiles, porque as dele foram levadas pelos troianos, ele a recebe com todas as honras, com todo o carinho, porque ela praticamente foi a mãe dele. E a gratidão é tão forte que no canto 18 da Ilíada, ele fala com a esposa para ir receber a Tétis na porta do palácio e diz, isso aí é Homero: foi ela que me salvou, quando me sobreveio a dor após a longa queda, por vontade da minha mãe, aquela cadela, que me quis esconder por eu ser coxo. Então teria eu sofrido dores do coração se Eurínome e Tétis, a Eurínome é a outra, né, não me tivessem acolhido ao colo. Eurínome, filha do oceano, o rio que flui em sentido contrário. Com elas, durante 9 anos, forjei muitos objetos belos, pregadores e recurvas pulseiras, e cálices e colares em sua côncava gruta. Ninguém mais sabia de mim, ninguém dentre os deuses, nem dentre os homens, mas Tétis e Eurínome sabiam, e elas me salvaram. Essa versão do Frederico Lourenço, que é a versão hoje mais recomendável para ler a Ilíada. Frederico Lourenço é um intelectual, um helenista português de extraordinária qualidade, traduziu a Ilíada, a Odisseia, a Bíblia, se vocês acham um pouco, e é o texto que eu acho mais recomendável para quem quer ler com prazer. Então, surge uma pergunta: foi da queda que ele ficou com os pés defeituosos? Ou ele já era defeituoso? Pelo que Homero diz, ele já era coxo. E a mãe, então, a Hera, horrorizada, toma essa atitude terrível e joga lá de cima. Mas não importa para nós se ele ficou manco depois ou antes da queda. Quer dizer, saber se ele ficou manco porque foi atirado do Olimpo, ou se foi atirado do Olimpo porque ficou manco, não vai mudar nada para nós. O que interessa realmente é que todos os mitógrafos que falam nisso, com exceção de um ou dois, que dizem que foi Zeus que fez isso, dizem que foi Hera que fez. Atribuem a Hera essa maldade. Ela que o jogou lá de cima. Se foi antes ou foi depois, não muda nada. Então ele ficou para sempre, além de ter as pernas tortas, ficou manco. Ele manca acentuadamente. Caminha, mas manca. Mas por causa disso, o que é natural, né, o Hefesto sempre vai ser o filho rejeitado. Ele sempre vai sentir essa mágoa. Ele é corajoso, ele toma o partido da mãe corajosamente, às vezes, quando Hera está discutindo com Zeus, e tem que ter coragem para se opor a Zeus, mas no fundo ele tem essa mágoa desde o nascimento. E um dia, é claro, isso vai gerar um estratagema que ele vai fazer. Não sei se vingança, se tentativa de descobrir exatamente o que aconteceu, talvez nem ele soubesse quem o atirou lá de cima, porque havia versões. Ele faz presentes para os outros deuses, que estavam acostumados a receber presentes de Hefesto, e para Hera ele destina um belíssimo trono de ouro, todo ornado de ilustrações, de imagens gravadas com o buril na prata, no ouro. Quando a Hera senta, no entanto, o trono tem correntes invisíveis que prendem a Hera, prendem os braços, prendem as pernas, ela fica presa como se fosse uma cadeira elétrica e não consegue sair dali. E os deuses tentam um jeito de tirá-la e não há como. Procuram para o Hefesto sumiu. Simplesmente abandonou o Olimpo e deixou a Hera presa ali. O Ares desce e vai tentar convencer, porque no fundo ele é irmão, né? Porque Ares é filho de Hera e o Hefesto, mesmo sendo rejeitado, é filho de Hera. Tenta convencê-lo, mas o Hefesto, furioso, com 2 tochas incandescentes, uma em cada mão, afugenta o irmão. E o Ares volta e diz: olha, está irredutível. Então quem vai resolver o problema é o Dionysus, o deus do vinho,
que ele é mais assim, que também seria um irmão mais ou menos do Hefesto, embora o Diógenes fosse filho de Zeus e Hefesto não era. Ele desce com vinho e os dois se põem a beber. Ele usa o método que na Grécia funcionava, que era a embriaguez da alegria, e os dois começam a beber e pouco a pouco ele convence a voltar para o Olimpo. O Hefesto bebeu mais do que ele, e, afinal ele é o deus do vinho, ele controla mais. Então o Hefesto se abraça nele como um bêbado e eles vão meio que cantando. Há várias representações na cerâmica grega dos dois abraçados assim, com o olho a meia bomba, como se diz, e o Dionysos termina colocando o Hefesto num burrico, num jumento, e com isso ele consegue chegar até o Olimpo e soltar a mãe em troca de casar com Afrodite. A deusa da beleza, a deusa do amor carnal, a deusa do sexo, vai casar com o deus mais feio, quase grotesco. Pode-se imaginar o que aconteceu. O Hefesto tem um palácio como os outros deuses no meio lá do Olimpo, daquele condomínio. Eu já mostrei você que o Olimpo era uma espécie de condomínio de muito luxo. E ele trabalha longe de casa, ele não existe homeworking para o Hefesto, né? Ele não pode ter uma forja, não pode ter os seus ajudantes, ele tem ciclopes que o ajudam, não o ciclope mau, aquele tolo do Ulisses, que nós vamos ver depois, são ciclopes trabalhadores. Ele tem toda uma equipe, ele não pode trabalhar em casa, não pode levar trabalho para casa, não existe esposa nem deusa vai aguentar o Hefesto levando a sua forja, os seus carvões e suas bigornas. Então ele sai e vai para os lugares onde ele trabalha. Bom, alguns minutos depois que ele sai, aparece o Ares, o deus da guerra. O deus da guerra aparece, a Afrodite o recebe e os dois passam belas horas se amando na casa do Hefesto. Quem vê isso, e na verdade quem vê tudo, é Hélios, o deus do sol. Porque ele passa com o seu carro lá em cima e lá de cima ele vê tudo o que está acontecendo. Ele vê sempre que o Hefesto sai, não é todos os dias, mas sempre que ele sai e vai para a sua forja, aparece o Ares e vai para a própria cama de Hefesto. E ele, depois de vencer algumas hesitações, como sempre acontece nesse caso, né, de avisar o amigo, ele diz, olha, Hefesto está acontecendo assim, 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 e o Ares, eu não vou deixar que tu fique sem saber. Hefesto não diz nada, mas agradece e vai tomar providências. Como ele é um artesão finíssimo, que é capaz de fazer joias delicadíssimas, ele concebe uma rede de fios quase invisíveis e muito resistentes. A tradição diz que são fios adamantinos. Adamantino não quer dizer que seja realmente feito de diamante, mas são resistentes como se fosse. E com isso ele monta uma rede, uma verdadeira armadilha, no alto da cama. A cama é daquelas que tem um reposteiro de onde pendem cortinas, e lá em cima ele monta a rede de modo que a primeira sacudidela forte, se vocês me entendem, ela vai cair. Então, normalmente, de manhã, ele diz que vai trabalhar. Até logo, querida, pega suas ferramentas, talvez até pegue o ônibus, afinal, ele é um deus operário, e desaparece. Alguns minutos depois, não sei qual era o tempo regulamentar, aparece o Ares, todo faceiro, e Afrodite o recebe, e eles, sem demora, vão para a cama. Vão para a cama e, evidentemente, é o primeiro movimento mais brusco, cai aquela rede e abraça os dois, que estão enlaçados. E quem conhece uma rede sabe o poder que ela tem. Ela domina os animais e os seres mais fortes, porque quanto mais eles se mexem, mais ela prende. E Ares, depois de alguns safanões, vê que está completamente enleado e dali ele não vai sair. E ficam os dois assim, enganchados, vamos dizer, sem saber o que fazer. Não precisam gritar por socorro, porque minutos depois Hefesto entra e olha para os dois com um sorriso. A cena é ridícula. E o que o Hefesto faz, se fosse um amante latino, talvez partisse para o esforço pessoal, já que o Hades está amarrado ali, não tem o que fazer.
Não, ele grita lá fora para todos os deuses virem assistir ao fiasco que a sua mulher está fazendo com Ares. E todos os deuses, alertados, começam a aparecer das suas casas, porque a ideia é fascinante. Eles vão poder ver Afrodite nua. E todos se apresentam com aquela algazarra e ficam em volta, apreciando a cena e apreciando a beleza de Afrodite, que está ruborizada. Afrodite pode ruborizar e esse é o momento em que ela fica ruborizada. Estranhamente, as mulheres, as deusas todas, ficam em casa. Elas ficam realmente envergonhadas ou solidárias, talvez por solidariedade, não vão assistir à humilhação de Afrodite, mas os deuses vão, os homens vão. Não só vão, porque os dois estão ali presos, não tem. E como começa a fazer comentários. Veja que os homens naquela época eram verdadeiros cachorros, né? Pô, que beleza de situação, quem me dera estar aí, que sorte tem esse cara. E o curioso é que a Afrodite está ouvindo e está registrando. O caderninho dela está registrando que o Hermes disse que adoraria estar ali. Depois ela vai procurá-lo. Ele deixou aberto o convite, digamos assim. E depois que todos vêm, o Hefesto vai repudiá-la, ele vai se divorciar dela, e ela então vai para a casa da mãe, deixar baixar um pouco a poeira. Depois ela volta, né, toda alegre, toda faceira, que a Afrodite é a mais poderosa, talvez, das deusas. O Hefesto casa de novo depois. Na Ilíada, ele está casado com uma das 3 graças, que é a Cáris. É ela que vai abrir a porta para Tétis. No Hesíodo, ele está casado com outra das 3 graças, que é a Aglaia, que é a mais jovem. Não importa. De qualquer forma, ele casou muito bem. Casou com uma das 3 mais bonitas seguidoras de Hera e vive feliz. Em Homero ele vive feliz, ele esqueceu o primeiro casamento, a infidelidade de Afrodite. Esqueceu é um modo de dizer. Porque dos amores de Ares e Afrodite nasce uma filha. E o nome dessa filha é muito significativo. O nome é Harmonia. Então, uns dizem que é uma bonita metáfora. Tem várias interpretações. Aqui você pode também trabalhar, pensar em algum significado oculto. Para uns, é a harmonia que nasce da união da guerra com a beleza. Para outros, é Thanatos, que se uniu a Eros. O impulso da morte se liga ao impulso da vida. Você pode escolher, mas essa moça tem um nome belíssimo. E ela é uma moça que não tem culpa do que houve entre o pai dela e a mãe dela e o marido, o Hefesto, da mãe dela. Mas Hefesto gravou no seu caderno também. Os deuses, como os elefantes, não esquecem. E quando ela chega à idade de casar, o Hefesto faz para ela um colar, o famoso colar de harmonia, que é um colar belíssimo, que é uma serpente de 2 cabeças, uma cabeça em cada extremidade, é claro, e que se unem as cabeças formando um círculo, todo trabalhado em pedrarias e tudo, só que esse colar tem uma maldição. O Hefesto vai se vingar, na verdade, do que aconteceu. A história que corre é que a mulher que usá-lo terá juventude e beleza eterna. Mas, na verdade, ela está sendo condenada à desgraça e ao infortúnio. Ninguém que usou esse colar teve vida feliz. Todas vão ser infelizes. Eu digo todas, porque o fato de anunciarem, de divulgarem que o uso desse colar traz a juventude eterna, fez com que mulheres em várias e várias gerações disputassem essa relíquia. E todas elas tiveram um fim terrível. Até que um dia, dá para seguir o rastro desse colar, tem 5, 6, 7, 8 gerações, com 1000 coisas acontecendo, até que um dia, num incêndio, ele desaparece, esse famoso colar misterioso. Então era Hefesto, muitos anos depois, se vingando daquela humilhação que eles, aparentemente, de uma maneira tão madura, parecia ter aceitado. O que se conclui daí?
se nós juntarmos as características do Hefesto, nós vamos ver que ele realmente não é um deus como os outros. Ele, em primeiro lugar, ele trabalha obrigatoriamente, ele sua, ele ganha, não vou dizer que ele ganha o pão com o suor do seu rosto, porque ele é um deus, ele não come, mas ele não pode dizer que não vai trabalhar. Ele aparece numa cena no início da Ilíada servindo vinho do banquete dos deuses. Há uma discussão fortíssima entre Zeus e Hera, e ele, para interceder, ele está um pouco agoniado, ele está angustiado, é como uma criança que fica angustiada quando a mãe e o pai estão brigando. Ele é mais infantil, nós vamos ver agora. Ele tenta intervir, então ele começa a servir o vinho e ele, como ele manca, ele sai manquitolando de um lado para o outro e as pessoas começam a rir e isso desarma o clima, como se o climão que estava havendo entre Zeus e Hera. Ou seja, ele está sofrendo bullying, na verdade, isso é um bullying total, né? Eles riem da deficiência física dele e ele está exercendo uma ação que é servir vinho, que é uma ação só jovens que faziam. No Olimpo era o Ganimedes, que é um jovem, e a Hebe, que é a filha da Hera. Ele está agindo, fazendo o papel de um adolescente. Quando ele vai investir, vai assediar a Atena para tentar conquistá-la, aquele episódio, ele tem uma ejaculação precoce. Tudo isso vai somando. Ele casou com a mulher errada, na verdade, que vai minotaurizá-lo. Ele vive com brinquedos. Vejam que estranho, ele tem brinquedos, ele faz autômatos, ele faz animais, ele faz um cão que late animado, ele brinca. Ele só não tem videogame, mas é quase. Então, há várias explicações, uma delas que aquela relação não esclarecida com a mãe dele causou algum dano na sua formação como homem. Outros dizem que isso é uma coisa sociológica. O povo que inventou essa mitologia, porque saiu tudo na cabeça do povo grego, o povo que inventou essa mitologia, principalmente as classes dominantes, aceitaram no Olimpo, porque no Olimpo é como se fosse o acampamento dos gregos diante de Troia. Zeus é o chefe supremo, tem os outros, né? Seguem a mesma hierarquia. Mas eles aceitaram no Olimpo um que não é igual a eles. Mas tinham que aceitar, porque é o ferreiro, é o armeiro, é o que faz as armas, e que talvez no fundo até eles temam um pouco. Então eles aceitaram, mas foram diminuindo aos poucos a sua figura. Eles foram fazendo pequenos cortes, pequenas restrições. O fato de rirem dele ser meio tomado como o engraçadinho, ele tenta solucionar as coisas fazendo os outros rirem. Exatamente como teríamos quase um adolescente inseguro num grupo que não aceita muito bem. Então o Hefesto é um deus, mas ele não é igual aos outros. Eles não o respeitam como respeitam o Apolo, por exemplo, ou respeitam o Hermes. Você vê então que assim como a mitologia prima por episódios em que aparece a Guerra dos Sexos, que é a mais importante nos mitos, temos aqui um claríssimo episódio em que aparece representada a guerra de classes. Muito bem, vamos então agora às perguntas que foram enviadas para o nosso oráculo nesse episódio. Professor, aqui é o Guilherme, de Gramado. Estou lendo a Ilíada e me atrapalhei com os nomes. Às vezes chamam Aquiles de Pelida e Zeus de Cronida. Os gregos tinham um sobrenome? Bom, Guilherme, é uma boa pergunta. Muitas vezes, dependendo do tradutor, esses nomes atrapalham mesmo quem lê. Isso é consequência do fato de que os gregos não usavam sobrenome. Por isso, é muito comum usarem a cidade de onde a pessoa era. Por exemplo, tu deve ter ouvido falar no filósofo Tales de Mileto, da cidade de Mileto. Ou, no caso dos heróis da epopeia, os heróis da Ilíada e da Odisseia, mas principalmente da Ilíada, usarem o patronímico. Patronímico vem de patro, pai. Patronímico é o nome do pai. Então, Aquiles, o nome do pai do Aquiles é Peleu. Peleu e Tétis é o casal que vai dar à luz a Aquiles. Então ele é chamado também o Pelida, ou seja, filho de Peleu. O Cronida, que é aplicado a Zeus, vale também para o irmão dele, vale para o Poseidon, vale para o Hades. Eles são Cronidas, filhos de Crono, como nós vimos nos primeiros episódios. Os irmãos de Helena de Troia, Castor e Pólux, que são personagens que nós vamos estudar depois, são chamados de Tindaridas,
Por quê? Porque Tíndaro era o pai deles. Ora, isso exige que o leitor saiba do que estamos falando. Se a pessoa não sabe do que está falando, como é que ele vai descobrir que os Tindaridas são Castor e Pólux? Então, há uma certa quantidade, não são muitos não, mas uma certa quantidade desses patronímicos que aparecem repetidamente. Na Ilíada, principalmente, na medida em que o comandante em chefe é o Agamenon, que é o irmão do Menelau, que é o marido de Helena de Troia, eles são filhos de Atreu. Então, às vezes, falando do Menelau, o tradutor usa o Atrida, o filho de Atreu. O Príamo, que é o rei de Troia, tem muitos filhos, mas nem todos são heróis. Precisamente 2 que aparecem em toda parte na Ilíada, que é o Heitor e o Paris. Eles são priamidas. Então, a gente acostuma com isso. É pena que o tradutor hoje ainda use, que estava no texto original, mas no texto original todo mundo sabia do que se tratava. Pena que o tradutor ainda conserve isso e atrapalhe um pouco a leitura. Talvez uma boa nota de rodapé tivesse se esclarecido. Aqui é a Florence, eu falo de São Paulo. Cara Oráculo, eu não fiquei convencida com aquela história do Tiresias, não. Só porque ele disse que no sexo nós ganhamos de 9-1 dos homens, a deusa Hera arrancou os olhos dele. Sabe? Se a resposta é errada, o castigo eu achei drástico demais. E se a resposta era certa, por que essa fúria toda, sabe? Muito bem, Florence. Captaste a estranheza da situação do Tiresias. Toda a história é estranha. O Tiresias é o único episódio que nós temos de troca de sexo na mitologia grega com volta. Porque há outras, nós veremos ao longo dos podcasts, mas que tem um retorno. E é motivada essa troca por um fato também estranhíssimo. Ele resolve agredir, uns dizem matar, outros dizem pisotear, um casal de serpentes que está enrolado no meio do caminho e não estão brigando. Se tu entendes muito bem o que eles estão fazendo. E ele resolve, movido por uma coisa estranha para um grego, que os gregos respeitavam as serpentes. Em princípio, elas não tinham aquela maldade implícita que depois vai ter com a Bíblia, com o cristianismo. Ele maltrata a serpente fêmea e com isso ele se transforma numa fêmea. Dizem algumas versões que depois ele ouve de Apolo que ele teria a maneira de voltar a ser homem, seria encontrar a serpente, a outra. Era uma e outra, ele pisou primeiro na uma e agora tinha que pisar na outra. E é o que vai acontecer, ele vai encontrar enquanto mulher já. Alguns dizem até que casou, alguns dizem que teve filhos, não tem versão sobre isso, é uma pena que houve nesses anos todos, ele tendo trocado de sexo, ele encontra de novo as mesmas serpentes, que também é estranho, e acerta o macho e vira o macho. Bom, muito bem. Agora, com isso, ele ganhou aquele conhecimento que nós vimos que ninguém tem, o conhecimento dos dois lados da humanidade, as duas partes da humanidade, a alma da mulher e a alma do homem. Quando há aquele episódio dos 9-1, como tu dizes, todo mundo estranha a reação da Hera. Por que ela ficou tão furiosa? Se era verdade que a mulher tem mais prazer 9 vezes do que o homem, por que ela ficou tão brava? Se era errado, se era mentira, por que também ela ficou tão brava a ponto de arrancar os olhos de Tiresias? Bom, há duas teorias. Uma que diz que ela ficou frustrada por ouvir de Tiresias uma verdade que ela não compartilhava. Já que ela não era uma mulher feliz no casamento, ela não era uma mulher feliz na cama. Agora, um exame mais sério do mito de Tiresias lembra que houve uma segunda história de que ele teria perdido os olhos não pelas mãos de Hera, mas pelas mãos de Atena. Quando ele, inadvertidamente, num dia, andando pelo campo, entrou num cerrado de um bosque e lá, numa fonte, estava nua se banhando Atena. E ela diz, tu não podes ver a nudez de uma deusa, se aproxima e com as mãos toca nos olhos, ele fica imediatamente cego. Então, juntando essas duas versões, não pode ser por acaso, o que se tem mesmo é que ele invadiu o mundo que ele não podia invadir.
Ele entrou no mundo que não é o mundo do que o homem deve entrar. Ele não tem direito, segundo a mitologia grega, ele não tem direito de saber aquilo que o Freud até pouco tempo perguntava, o que querem as mulheres, o que elas são. Isso está vedado. E tanto Hera, numa das versões, quanto Atena na outra, vão exatamente puni-lo por isso. Exatamente por ele ter atravessado o limite que não poderia atravessar. No material exclusivo desse episódio, você vai ver mais um diálogo de Luciano, dos Diálogos dos Deuses, o Hefesto conversando com Zeus na hora de abrir a cabeça de Atena. Depois, uma explicação por que o tripé é tão importante nas cerimônias religiosas e também no cotidiano das casas daquela época. Depois, como nós falamos, os autômatos de Hefesto, os ajudantes, os cães, os seres que ele criou que se movimentavam sozinhos com uma tecnologia que até hoje ninguém sabe qual era. E por último, como sempre, a iconografia de Hefesto com as suas imagens mais importantes. No próximo episódio, que é o 15º já do nosso podcast, virá Afrodite, a deusa da beleza e do amor físico. Olá, amigos! Chegamos agora ao 3º ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as Metamorfoses de Ovídio e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.